Abra sua Bíblia, Jonas capítulo de número 2. Eu só vou dar uma introdução aqui para vocês. E nós vamos continuar pregando sobre Jonas por alguns dias ainda. Nós estamos meditando esses dias, sobre o profeta Jonas. E é tremendo, A primeira mensagem já está no canal. Jonas fica depois de Obadias. Jonas capítulo 2. A gente pregou na última live falando que o livro de Jonas fala da soberania e da grandeza de Deus. Falamos que os marinheiros obedeceram, o mar obedeceu, o grande peixe obedeceu, a baboreira obedeceu, a larva que comeu a baboreira obedeceu, e Jonas foi relutante à sua obra, à sua chamada até o último instante. Nós vimos que Jonas, no meio de uma grande missão, estava num sono profundo, mas ele reconheceu. No versículo 12 do capítulo 1, e eles lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Então eu expliquei para vocês que Jonas reconhece, ele não colocou a culpa nos ninivitas, não colocou a culpa em Deus, não colocou a culpa nos marinheiros, mas ele disse: é por minha causa, que essa tempestade surgiu. Pode me jogar no mar, que o mar vai se aquietar. E quando ele é lançado no mar, verso 17, o Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esse esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Versículo capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu me ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até as profundezas do monte, a terra me encerrou para sempre, com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, que votei e pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Irmãos, Jesus ele falou em Mateus capítulo 12, versículo 40. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Na King James diz no coração da terra. Talvez você ache impossível, é por isso que algumas traduções dizem baleia. E eu quero mostrar um caso para vocês que aconteceu no ano de 2021.
um homem foi engolido por uma baleia e ele foi vomitado por uma baleia nos Estados Unidos, ó. Isso aqui não é... Olha só, homem sobrevive após ser engolido por baleia nos Estados Unidos. Animal cuspiu o mergulhador de volta ao mar. Pensei, a minha hora chegou e vou morrer, disse ele. Um homem foi engolido por uma baleia enquanto nadava no mar em Copcod, Massachusetts, nos Estados Unidos. Michel Parked estava mergulhando para pescar lagostas na manhã de sexta-feira, dia 10, isso em 2021, quando foi surpreendido e foi parar dentro da boca de uma baleia jubarte. Mergulhei e desci uns 15 metros de profundidade. De repente senti uma pancada muito forte e não vi mais nada. Daí eu percebi, ai meu Deus, estou na boca de uma baleia. Estou na boca de uma baleia, ela está tentando me engolir. E eu falei para mim mesmo, tá bom, é isso, minha hora chegou, vou morrer. Tá aqui o homem que foi engolido por uma baleia nos Estados Unidos. Então isso comprova que algumas traduções no Novo Testamento dizem baleia, porque isso é a prova. Existem outros casos, existem documentários na internet de outras pessoas que foram engolidas por baleia. Só que Jonas, como está dizendo o irmão Miros aí, foi o contemporâneo. E aí o que eu acho interessante, irmãos, é que Jonas é uma história singular. Por quê? Porque Jonas, ele foi engolido pelo peixe porque o peixe foi enviado para engoli-lo. Esse homem foi por acaso, mas Jonas, quando os marinheiros lançaram, a baleia engoliu Jonas. E aí veja que o próprio Jesus utiliza do que aconteceu com Jonas para dizer o que vai acontecer com ele. Mateus 12, 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Irmãos, eu quero dar uma introdução hoje para vocês explicando, né? Explicando essa questão de Jonas na angústia, clamando ao Senhor. Alguns rabinos afirmam que Jonas morreu e ressuscitou. Outros compreendem que Jonas provou a angústia da morte. Mas com certeza, irmãos, ficar 3 dias e 3 noites dentro de um peixe é algo assombroso. Imagine a agonia, a angústia que Jonas sentiu. Mas o que me chama atenção, aqui nessa história é que em nenhum momento Jonas pediu para sair da onde ele estava. Isso é interessante. Ele não pediu para sair da onde ele estava. Não é interessante? E aí nós temos que perguntar por que ele não pediu para sair de lá. Ele não pediu para sair de lá. Ele permaneceu lá.
por 3 dias. A única alusão que a gente vai ter é Jonas dizendo que o Senhor ouviu a sua oração quando ele clamou na angústia. Quando ele clamou, a Bíblia vai dizer que o Senhor ouviu a sua oração. E para vocês terem ideia, né? Aqui eu quero que vocês entendam que Jonas, ele esteve nas profundezas do mar. E quando Jesus falou em Lucas 12:40, Jesus falou que iria descer aqui, ó, no mundo dos mortos. Veja que Jonas vai dizer, porque tu me lançaste no profundeza do coração dos mares, as correntes e as águas me cercou e todas as tuas ondas vagas sobre mim. Ele fala das algas enrolaram a sua cabeça. Agora no verso 6, eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os teus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha alma, a minha vida da perdição ao Senhor meu Deus. Quando desfaleci a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo monte. No verso 2 ele falou, na sepultura gritei. Sepultura, Hades, Seol e Tártaro. Está falando exatamente, irmão, desse lugar aqui, ó, que nessa imagem, você tem ali o lugar dos tormentos. Então, o mundo dos mortos, ele estava referindo-se como que se ele estivesse no lugar dos mortos, na sepultura, no Hades. E eu quero dizer, irmãos, que Jesus, ele usou da figura de Jonas nas profundezas dos mares para representá-lo quando ele desceu nesse lugar. E agora, para você entender como era o mundo dos mortos e por que Jesus desceu aqui no mundo dos mortos. Porque Jesus também foi para as profundezas da terra, como Jonas foi. E é muito forte quando você entende isso daqui, irmãos. Então, o mundo dos mortos, para você entender ele, da forma, né, que está na Bíblia, que é a melhor forma. Deixa eu ver se eu consigo ampliar essa imagem para vocês. Eu consegui ampliar essa imagem para vocês. Então, olha só. O mundo dos mortos. Nós temos o lugar do tormento, o seio de Abraão e o abismo. Veja que o mundo dos mortos, ele era até Jesus descer lá. Foi o próprio Jonas que escreveu o livro. Então, olha só, irmãos. E você só vai entender esse texto quando você ler Lucas 16, 19. E Lucas 16, 19, para muitos é uma parábola. Para mim, Jesus fala de algo que estava acontecendo no período antes da sua morte e ressurreição. Então, em todo o Antigo Testamento, quem morria salvo ia para o seio de Abraão.
quem morria sem salvação ia para o lugar de tormento, que tem vários nomes: sepultura, Hades, Seol e Tártaro. Todos esses nomes se referem ao lugar de tormento. O lugar de tormento, irmãos, é exatamente a antessala do inferno. A antessala do inferno. Porque o inferno, ele vai ser inaugurado pelo falso profeta e o anticristo, que vão ser lançados vivos no inferno. E após o inferno ser inaugurado na batalha do Armagedon pelo falso profeta e o anticristo, o inferno, então, vai receber essas almas, o Hades, no grande trono branco. Apocalipse 20. O Hades vai se apresentar, a sepultura, o Seol, vai se apresentar no trono branco, e as almas que estão nesse lugar vão ser lançadas no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Agora, antes de Jesus ressuscitar, e é por isso que Jesus desceu nesse lugar, o seio de Abraão, veja aí, o seio de Abraão está em azul, o lugar dos mortos está em vermelho. Está assim, né? Então está assim, presta atenção, está assim. Antes de Jesus ressuscitar, o mundo dos mortos nos dá a ideia de quem estava no tormento via quem estava no paraíso, e quem estava no paraíso via quem estava no tormento. E isso está lá em Lucas, capítulo 16. O rico que vivia esplendidamente, vestia-se de púrpura, Lucas 16, 19, vivia regalada esplendidamente, morreu e foi levado para o lugar de tormento. E Lázaro, o mendigo que jazia cheio de chagas na porta dele, que desejava alimentar-se da migalha que caía da mesa dele, que os cães lambiam as chagas, morreu e foi para o seio de Abraão. Seio de Abraão. Então veja que o rico que está neste lugar de tormento, ele vai ver Lázaro no seio de Abraão. E aí olha o que diz no verso 23 e 24 de Lucas capítulo 6. No inferno o rico ergueu os olhos estando em tormentos e viu a longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. E eu estou dizendo aqui para vocês, a minha água está acabando, sobre o mundo dos mortos antes de Jesus ressuscitar. Agora presta atenção no que eu vou dizer para vocês. O rico no tormento, ele ergue os olhos e ele vai ver o mendigo no seio de Abraão. Ele vai ver Lázaro e Abraão. E no verso 24, a Bíblia vai dizer, no inferno, no Hades, ele ergue os olhos e ele já está em tormentos. E ele clamou e disse: Pai Abraão, é muito forte, irmão, estudar sobre esse texto de Lucas 16, 19. É muito forte. Eu falo isso na aula do Apocalipse na Veia, que a gente detalha essa questão do inferno e porquê da existência do inferno. E olha só o que eu vou dizer para vocês. Ele chama, o rico chama Abraão de pai. Meu pai Abraão.
E só chama Abraão de pai quem é judeu raiz. Quem é judeu raiz. Então ele chama Abraão de pai. E isso nos revela a sua religião. Ele era judeu. Ele conhecia as 613 leis da Torá. Ele conhecia a Torá. Ele conhecia a sinagoga. Conhecia as leis, mas ele morreu e foi para o tormento. E o que nós aprendemos já no verso 24 de Lucas 16? Que religião não salva. Eu vou repetir. Religião não salva. Sabe o que é isso? Você pode ter credencial de membro. Você pode viver dentro de uma religião. Você pode se vestir como a religião manda. Você pode ter a capa da religião. Você pode viver os preceitos da religião. Você pode chamar Abraão de pai. E você pode queimar no lugar de tormento. Porque não adianta ter religião e não ter comunhão com Deus. Tem muita gente que tem religião, mas nunca teve comunhão com Deus. Eu vou repetir. Tem muita gente que tem religião, que tem credencial de membro, que tem credencial de obreiro, mas não tem comunhão com Jesus. Religião não salva. Religiosidade vazia não te salva. Tem muita gente que se vangloria dizendo: eu estou há 40 anos nessa igreja, estou há 50 anos. Daí, meu irmão, não adianta você ter tempo de igreja e não ter experiência com Deus. Não adianta você bater no peito e dizer que está tanto tempo dentro de uma religião e você não contar um testemunho novo. Não contar um testemunho novo de algo novo que Deus fez na sua vida. Não adianta. Não adianta você dizer que está 40 anos na igreja e dizer que não ganhou nenhuma alma para Jesus. E eu sempre digo isso, um crente em Jesus vive dentro da igreja. Se ele nunca ganhou uma alma para Cristo, talvez esse crente nunca nasceu de novo. Talvez esse crente nunca nasceu de novo. Porque só quem nasce de novo, tem paixão pelas almas, tem paixão pelas vidas. Só quem nasce de novo vai à busca da ovelha perdida. Agora presta atenção, irmãos, no verso 24. Ele chama Abraão de pai e ele vai dizer assim, ó: tem misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Você está preparado para ouvir o que eu vou falar aqui? Tem muita gente que não está preparada para ouvir o que eu vou falar aqui.
Porque a visão que as pessoas têm do lugar de tormento é que quem está no lugar de tormento está dizendo: me tira daqui, eu não quero ficar aqui, me arranca daqui. Irmãos, agora olha que coisa. O rico não pediu para sair do inferno. Ele não pediu para sair do Hades. Ele não pediu, olha o que ele pediu. Manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo e vir me refrescar a língua. Ele pediu para Lázaro sair do paraíso e descer no Hades. Ele não teve coragem. Ele não teve coragem de dizer: me tira daqui. E por que, irmãos, ele não pediu para sair do Hades? Porque ele não disse: me tira daqui. Sabe por quê, meu irmão? Porque a presença de Deus está nesse lugar. É por isso que eu disse que tem gente que não está preparada para ouvir o que eu estou falando aqui. A presença de Deus está no Hades. E não é uma presença qualquer. É uma presença atormentadora. Pastor, me prova que a presença de Deus está no Hades. Salmo capítulo 139, versículos 7 e 8. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Agora olha o que Davi disse. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali estás também. E o Salmo 139 fala da onipresença de Deus. Deus está em todo lugar. Olha o que Davi disse. Se eu subir ao céu, tu está lá. Mas se eu fizer uma cama no inferno, ali estás também. E a presença de Deus é tão forte no inferno, no Hades, no tormento, que quem está no tormento não tem coragem de pedir para sair do tormento. Por quê, meu irmão? O rico estava consciente no inferno. O rico estava consciente, ele lembrou de Abraão, lembrou de Lázaro e lembrou dos seus 5 irmãos. É por isso que ele não disse: manda Lázaro molhar a ponta do dedo e me traz aqui no Hades. Você sabe por que o rico não pediu para sair do Hades? Porque ele sabia que merecia estar lá. O rico sabia que merecia estar no lugar de tormento. Por ele estar consciente, ele lembrou de todas as oportunidades que Deus deu para ele se arrepender, e ele rejeitou todas estas oportunidades. É forte ou não é? É por isso que quando a gente diz se arrependa e coloca a tua vida em ordem,
E eu digo sem medo de errar, tem pessoas aqui que nunca ouviram uma pregação dessa. Porque os pastores têm medo de falar do inferno. Os pregadores têm medo de falar do inferno. Mas Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. E você sabe por que Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Porque ele desceu do céu para livrar a minha e a tua alma do fogo do inferno. E eu quero dizer que a resposta que teve foi: tem um abismo. Você está vendo o abismo aqui, ó? O abismo entre quem está no seio de Abraão e quem está no Hades. Está lá Lucas, versículo de número 26. Além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não tem como Lázaro descer para refrescar a tua língua. E não tem como você sair do tormento e vir para cá. Isso aqui é muito forte. Porque existe um abismo. Existe um abismo. Não tem como sair da onde você está. Não tem como Lázaro descer o nível para ir aonde você está. E aqui, meu irmão, está lá na Bíblia Católica. Abra para a sua família católica esse texto. Aqui Jesus quebra a doutrina do purgatório. Quebra a doutrina do purgatório. Não existe purgatório, lugar que as almas ficam penando. Ou ao homem foi ordenado morrer uma só vez, Hebreus 9. Vindo depois disso ao juízo, na hora da morte, ou a pessoa foi para o seio de Abraão, ou ela desceu ao Hades. E agora, irmãos, aí o rico vai lembrar, versículo 27. Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunhos, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Sabe o que ele pede para Lázaro? Sair do paraíso e voltar para a terra para pregar para os seus 5 irmãos. Espiritismo. Agora olha que coisa tremenda. Ele vai lembrar da salvação da sua família. Tarde demais. Ele não quer que os irmãos dele desçam ao tormento. Ele não quer. Por que ele não quer? Porque ele sabe que de lá ele não vai sair. E aí a resposta foi: eles têm Moisés e os profetas que ouçam. E ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Porém, ele disse: se não houve Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que um dos mortos ressuscite. E agora, irmãos, eu digo para vocês, Jesus, quando ele morreu, ele desceu, como o corpo dele tinha um corpo humano. Jesus desceu ao mundo dos mortos para arrancar o seio de Abraão do lado do abismo e do lugar de tormento. É por isso
É por isso que a Bíblia vai dizer, em Mateus 12:40, portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Quando Jesus morreu, ele desceu ao Gólgota, ao mundo dos mortos. Como Jonas foi engolido pelo peixe, o Filho do Homem desceu ao mundo dos mortos. É forte demais isso daqui. Irmão, crente que não gosta de tutano, não aguenta uma palavra dessa. Isso aqui é para crente salvo. Isso aqui é para crente que tem o nome escrito no livro da vida. Isso daqui é para crente que ama a palavra da verdade. Aleluia. Glória a Deus. E agora, irmãos, agora, olha só. Jesus, quando ele morreu, irmão, tire da sua mente a ideia de que Jesus, quando ele morreu, estava na cruz, o diabo estava no inferno fazendo uma festa. Isso é uma das maiores heresias pregadas por pregadores. Irmão, Jesus, quando ele estava na cruz, olha o que diz Colossenses capítulo 2, verso 15. 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira era nos contrária, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. E deles triunfou em si mesmo. Você está vendo ali a cruz? Na hora nona, o que aconteceu na hora nona? Quando Jesus estava na cruz? O que aconteceu na hora nona? Aleluia. Na hora nona houve trevas sobre a face da terra. O que Paulo disse? Que ele expôs publicamente principados e potestades. Olha que coisa tremenda. Desde a hora sexta, Mateus 24, 45, houve trevas sobre toda a face da terra até a hora nona. Mateus 27, 45. Você sabe por que houve trevas? Porque todo o domínio espiritual veio para a cena da cruz. Os demônios, os principados, as potestades, os domínios espirituais pararam na frente da cruz com o próprio diabo, tentando de toda forma arrancar Cristo do Calvário. As trevas que tomaram conta da terra, as principados, as potestades. A Bíblia diz agora, irmãos, presta atenção no que Paulo disse em Colossenses 2,15, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Sabe o que é isso? Ele tirou a força. Ele tirou a armadura do mundo espiritual. É por isso que todo demônio que cai dentro de um templo é demônio suicida. Pode ter uma legião, pode ter 2.000 demônios, pode ter 6.000 demônios, no nome de Jesus tem que sair do corpo. Por quê? Porque na cruz, Jesus expôs o mundo espiritual e tirou a força.
tirou o domínio. Aqueles que olham para a cruz e têm salvação, têm vida no altar, o maligno não lhe toca. E o crente mais fraco que está me ouvindo aqui, tem autoridade pelo nome de Jesus para expulsar demônios, para colocar a mão sobre os enfermos e os curar, falar novas línguas, beber coisas mortíferas e nada fará dano. Por quê? Porque agora nós cremos e temos a autoridade do nome que está acima de todos os nomes. Agora presta atenção. Jesus despojou os principados e potestades e expôs eles na cruz e sobre eles triunfou. E sobre eles triunfou. Xerabacanduremaia. E na hora nona, Jesus vai dizer: está consumado. Está consumado. Irmãos, olha o poder. Existe um texto no Novo Testamento, eu estou dando pérola aqui, meu irmão. Isso que eu estou ensinando aqui para vocês, eu só ensino em curso. Mas o que Deus está falando aqui é muito forte. Ele expôs publicamente, ele triunfa sobre o mundo espiritual. Mateus capítulo 27, verso 50. Olha o que a Bíblia diz. E Jesus, clamando com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou de dois, alto e baixo, tremou a terra e fenderam-se a pedra. Agora olha o que está no verso 52. Isso aqui foi na morte de Jesus. Não foi na ressurreição de Jesus. Foi na morte. Presta atenção, versículo 52 de Mateus 27. E abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados e saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Jesus morre, as pedras se movem, a terra se fendeu. E pessoas que tinham morrido salvas, que estavam no seio de Abraão, ressuscitaram. E apareceram a muitos, entrando em Jerusalém. Você tem noção disso, meu irmão? Você tem noção? Jesus morre e mortos ressuscitam na hora. Jesus entrega o Espírito, o véu do templo se rasga, as pedras se movimentam, a terra se fende. E homens e mulheres que tinham morrido salvo, estavam lá no seio de Abraão, saíram das catatumbas. Porque o império da morte está despojado. O império da morte está despojado. Orebacalavastia. Oh glória! Oh glória! E aí, pastor, o que Jesus fez quando ele morreu? Efésios capítulo 4. Versículo 8, 9 e 10. Olha que coisa tremenda. Efésios capítulo 4, versículo 8, 9 e 10. Por isso diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto
Ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. É forte. Jesus desceu. E quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro. E o que é o cativo, cativeiro? Jesus removeu o seio de Abraão do lado do lugar de tormento do abismo e transferiu o seio de Abraão ao paraíso. E aqui, meu irmão, quando Jesus desce aqui, não é que o diabo tinha a chave desse lugar, não, meu irmão, não. Mas Satanás, ele tinha um império, uma autoridade. Aí olha o que diz Apocalipse, capítulo 1, verso 18. A Bíblia é tremenda. Quando João está atônito na ilha de Patmos, vendo Cristo ressurreto. Porque João foi o único apóstolo que viu Jesus na cruz. Ele viu Jesus todo transfigurado, moído, açoitado, pregado. Aí olha o que Jesus vai falar para João em Apocalipse 1, 17 e 18. João diz assim: eu quando vi cair aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que é vivo, eu fui morto. Mas eis aqui, João, eu estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves, está no plural, da morte e do inferno. O império da morte, o império das trevas perdeu a sua autoridade. Autoridade. A chave no Apocalipse é a autoridade. Jesus está dizendo: João, eu fui morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre. E olha aqui, João. A secretária do diabo, a morte, perdeu o seu poder. E o inferno perdeu a sua autoridade. É por isso que em Mateus 28, 18, ele disse: é-me dado com corpo ressuscitado após o terceiro dia no seio da terra. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É por isso que Paulo vai dizer em Filipenses 2:9, pelo que Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, dos que estão na terra e debaixo da terra, até os demônios, as almas que estão no Hades, os anjos, as miríades de anjos, as almas que estão no paraíso, todos vão ter que se dobrar um dia e todos vão ter que declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. 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 Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus desceu e subiu levando o seio de Abraão.
e tornando o Hades um lugar de tormento. E todas as almas que estão ali não estão ali por um acaso. Estão ali porque nunca se renderam ao Criador. Aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus. Irmãos, eu quero concluir. Veja que eu só estou dando a introdução do capítulo 2. Porque Jesus se referiu a Jonas no seio da terra. Porque assim como Jonas esteve nas profundezas dos mares, no abismo, na sepultura, Jesus disse: importa que o Filho do Homem também esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus desceu, mas a morte e o inferno não puderam lhe segurar. Oh, glória! Eu fico analisando um texto, irmãos, deixa eu achar o texto aqui para não errar. Jesus disse assim: eu vou dar a minha vida e vou tornar a tomá-la. Irmão, você não tem noção. O que Jesus estava dizendo. Você não tem noção. Jesus estava dizendo, em João 10:17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. É muito profundo isso aqui. Jesus estava dizendo, eu vou morrer, mas eu vou tornar a tomar minha vida, porque a morte não tem poder sobre mim. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou descer à sepultura, eu vou descer ao mundo dos mortos, mas eu não vou ficar preso no Hades. Eu não vou ficar preso no seio de Abraão. Porque eu vou tornar a ressuscitar. A morte e o inferno não têm poder sobre mim. Eu fico imaginando os demônios e o próprio diabo olhando para Jesus dizendo, eu vou dar a minha vida, eu vou morrer pelo mundo. Mas eu vou tornar a tomá-la novamente. Porque nada pode com o dono da vida. Aleluia. Aleluia. E eu quero dizer, irmãos, que após Jesus levar cativo o cativeiro, ele vai aparecer com o corpo ressurreto aos seus discípulos. E eu quero dizer algo aqui. Glória a Deus. Que porque ele ressuscitou, removeu o paraíso. Eu estou querendo parar, mas está vindo mais palavra. Vamos ler aqui, irmãos, 1 Coríntios capítulo 15. É o último texto para nós orarmos. Eu vou ter que viajar 2 horas da manhã, tenho que ir para o aeroporto. 1 Coríntios capítulo 15. Amanhã, 2:30 da tarde, eu estou lá no centro do Rio de Janeiro, no Largo da Carioca. Olha só. Isso aqui é tremendo. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 51 a seguir. Eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Paulo está dizendo aqui que quem morreu salvo vai descer do paraíso, a sepultura onde está o corpo,
e vai ressuscitar incorruptível. E os que estiverem vivos será transformado num corpo incorruptível. Agora, olha o que ele diz no verso 53 e 54. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Isso aqui é no ato da vinda de Cristo, do arrebatamento. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória pelo dono da vida, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, isso aqui é assunto para mensagem de domingo à noite para vocês. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Assim como o corpo de Cristo não permaneceu na sepultura, o corpo de nenhum salvo vai permanecer na sepultura. Assim como está lá em Mateus 27, 52, que quando Jesus morreu, mortos ressuscitaram. Mas esses que ressuscitaram em Mateus 27, 52 morreram de novo. Mas os que morreram em Cristo agora, até esses que morreram salvos, quando Jesus voltar, as almas vai descer do paraíso ao corpo. E o corpo morto, o corpo que está na sepultura, vai se revestir de incorruptibilidade. Os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão, porque o diabo não vai poder nem de segurar o corpo de um salvo. É por isso que quando o macumbeiro vai no cemitério pegar coração e órgão para fazer macumba, os demônios não deixam o macumbeiro tocar no corpo de crente. Isso não é mentira. Porque os corpos dos crentes estão guardados para o dia da vinda de Cristo. E o corpo vai sair da sepultura, como o corpo de Cristo saiu da sepultura. Aleluia, aleluia. Porque a morte não tem mais poder sobre nós, irmãos. Eu vou repetir, a morte não tem poder sobre o salvo. A morte não tem mais poder sobre o nosso corpo. O corpo pode descansar na terra, mas quando ele vier, esse corpo vai ressuscitar. E quem tiver vivo no dia em que ele voltar, vai ter o corpo transformado. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. João 11, 25. Bom esse texto. Obrigado, irmão Arnaldo. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas olha o que diz o verso 26 de João 11.
e todo aquele que crê e vive em mim nunca morrerá. E aí Jesus pergunta: você crê nisso? Você nunca vai morrer. O teu corpo pode ir para o pó, a tua alma vai para o paraíso, para o seio de Abraão. Para o paraíso. Mas quando ele vier, a morte não tem poder de permanecer o teu corpo na sepultura, nem o inferno tem o poder de aprisionar o teu corpo. Aleluia! Por quê, pastor? Porque Jesus venceu o inferno e a morte. E ele nos deu vida eterna. Irmãos, eu preciso orar por vocês. Se você deseja receber oração, eu quero orar por você. Quando Jesus arrebatar a igreja, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Se você quer voltar para Jesus, é só você colocar eu quero e nós vamos orar por você. Se você não aceitou Jesus, ainda aceite. O inferno foi criado por Deus para o diabo, seus anjos e todos aqueles que se esquecem. Olha aí o Caio, Deus abençoe Caio. Se mais alguém quiser aceitar a Jesus, reconciliar com Jesus, diga eu quero e nós vamos orar por você. Só pela vida do Caio já valeu a pena todo esse trabalho, toda essa live. Meu irmão, em nome de Jesus, coloca a tua vida em ordem. Não queira ficar aqui na grande tribulação e nem morrer fora da comunhão com Deus. Jesus morreu na cruz para te salvar. Jesus mesmo disse: vigiai e orai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Luizinho está dizendo eu quero. Mais alguém para Jesus? Eu vou esperar 2 minutos. Não espere para amanhã o que você precisa fazer agora. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Aleluia. Diga eu quero voltar, eu quero aceitar a Jesus. Eu quero me assentar contigo nas bodas do Cordeiro. Olha aí a Cris Silva, evangelismo, eu quero. Álvaro, eu quero ser salvo, glória a Deus. Não espere para amanhã 1 minuto e eu vou orar, irmãos. Glória a Deus que 2 horas da manhã eu vou ter que acordar. Volte agora, se reconcilie agora. O dia é hoje, é já. Aleluia. Amanhã pode ser tarde demais. O dia da salvação é hoje. Rosiane Félix, Deus abençoe, glória a Deus. Glória a Jesus. Irmã Juscelia Alencar, eu quero. Glória a Deus. Hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia. Olha só, Henrique dos Anjos estava afastado, está voltando para Jesus agora. A Bíblia diz, irmã Neuza, ela quer oração. Irmãos, a Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrependa. Só Jesus salva, está dizendo eu quero.
Deixa eu orar por vocês agora. Tem mais almas que vão aceitar Jesus que estão atrasadas. E tem pessoas que vão ouvir essa live de novo. Vai ser cortada essa mensagem, mas a gente vai passar novamente para vocês. Isso é mensagem para você ouvir 2, 3 vezes. Não é porque eu estou pregando não, meu irmão. Porque eu no seu lugar, irmã Dácia, eu quero Jesus, glória a Deus. Eu ouviria essa pregação de 2 a 3 vezes. Para entender que o inferno não é o teu lugar. Que Jesus venceu a morte e o inferno para te dar vida eterna. Glória a Deus. Vamos orar, irmão Antônio, para Jesus te libertar. Vamos orar, meus irmãos. Pai, eu quero orar por cada alma que está se reconciliando, se entregando, aceitando a Jesus. Perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida. E que a presença do teu Espírito e a alegria da salvação venha mudar essas vidas. E que a tua palavra, Senhor, venha se cumprir. Que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Faz tudo novo, Senhor, nessas vidas. Repreende toda intenção do maligno. Põe um cântico novo nesses lábios. Senhor, continua falando no coração da tua igreja. Continua trazendo despertamento e avivamento para a glória do teu santo nome. Nos preserva na tua presença, Senhor. Ó Deus, que todos os teus filhos que estão aprisionados por causa do pecado, que sejam libertos pela autoridade do nome de Jesus. A tua palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Ó Deus, em nome de Jesus, liberta o teu povo, Pai. Ó Senhor, liberta a família do teu povo. Transforma, Senhor, esse cativeiro em bênção. Que famílias sejam transformadas pelo teu poder. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, não é que eu queira vender curso, mas no curso Apocalipse na Veia, a gente dá uma base gigantesca sobre essa ideia de inferno, origem do mal, mundo dos mortos, vida eterna. Coisas que são ricas em detalhes. Quem fez o curso Apocalipse na Veia pode falar. Então nós estamos na promoção do curso, nós estamos vendendo o curso da forma que você puder pagar. Então faça a sua inscrição. Não perca a oportunidade, irmão, conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, mais livre você vai ser da escravidão e das trevas. Porque a palavra conhecimento no hebraico, ela significa luz. Então quem tem conhecimento tem luz, e quem tem luz, as trevas não assustam. E eu quero dizer, irmãos, em nome de Jesus, Deus abençoe Eliezer por se tornar membro do canal. Esse curso, ele é infinito. A partir do momento que você adquire o conteúdo que você vai ter, ele está em plataformas. Então você não perde o curso é seu para sempre. Então eu quero dizer para vocês, faça o curso pela Hotmart. Pastor, eu quero fazer o curso. E eu posso pagar tanto por mês. Entre em contato comigo, nós vamos fazer o boleto para você. Você vai poder ter o curso também. E vai adquirir o curso e vai ser rico em conhecimento. O link do curso está aqui na descrição, está aí na live, irmão Mírio está colocando. E eu peço amanhã os carioca. Olha só, a irmã Maria do Carmo está dizendo que fez, aprendeu e está pondo em prática. A irmã Josiane Alves fez o curso,
está fazendo, né? Está dizendo que o curso é maravilhoso. Irmão, é tremendo o curso. Não é porque o pastor Carlos ensina, pastor Napoleão, pastor Erinaldo, pastor Ubirajara e tantos outros professores. É porque é tremendo. O conteúdo que é liberado no curso, ele é tremendo. Você pode parar, você pode fazer as anotações. É tremendo. Então, se você puder fazer o curso, é de suma importância. O Nova Ordem Mundial e a Bíblia, por que pregar e como pregar o Apocalipse, e também o Apocalipse na veia. Irmãos, amanhã nós vamos estar no Rio de Janeiro, e você que é do Rio, 14 horas e 30 minutos, é 497, o curso custa R$ 497. São 3 cursos, não é um curso. São mais de 100 horas de aula, só para vocês terem ideia. É mais de 100 horas de aula e mais 3 e-book. É muito forte. Então, o conteúdo que você vai receber é muito forte. Adquira o curso. Adquira o curso. São os 3 cursos e 3 e-books por R$ 497. Amém? E eu digo para vocês, irmãos, olha aí, a irmã Josiane está na aula 28. Já assistiu 4 vezes a aula 28. Porque é muito rico, o conhecimento que é passado é muito profundo. Muito profundo. Não perca essa oportunidade, irmãos. É os próprios alunos que estão aí testemunhando para vocês. E assim vocês vão estar abençoando a vida do pastor Carlos, da missionária Raquel e a obra de Deus. Irmãos, Deus abençoe. 2 horas da manhã, nem vou dormir, né? 2 horas da manhã a gente já vai estar na estrada, indo para o Rio de Janeiro, e vai ser bênção de Deus esses dias no Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos. Não deixe de abençoar a obra de Deus em nome de Jesus. Irmão Miros, já corta essa pregação e já deixa lá no canal em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Quero aqui dizer para cada irmão que acabamos de comprar pelo projeto Arrependa-se 5 violinos e 5 violão. Quero aqui agradecer a todos que estão contribuindo, colaborando e ajudando esse projeto. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui na segunda casa, está sendo preparada para alojamento, para receber aqui os missionários que estão vindo agora para o evento dia 2 de maio, de junho, aliás, dia 2 de junho. Vou mostrar aqui para vocês uma casa pequena, mas está bem arrumadinha. A gente vai mostrar a casinha, está sendo preparada aqui pelo nosso carpinteiro Pete. Está dando aquele jeito aqui. Aí vamos só aguardar a chegada dos missionários. Já está quase pronta, falta só colocar a janela, terminar o oitão aqui que está faltando ainda. Oitão, e aí janela e porta. Está quase pronta já. Então que Deus abençoe e agradeço aí a ajuda de todos os mantenedores do projeto Arrependa, que tem sido um instrumento de bênção para abençoar esse trabalho. O estado do Brasil, né? Vem estar conosco aqui no dia do evento, no dia 2 de junho. Quero mostrar aqui também, aqui dentro. Aqui é a sala, aqui é o primeiro quarto.
Primeiro quarto, isso aqui é a sala de janta. Aqui é o segundo quarto. Temos aqui mais um outro quarto. E aqui é o banheiro. Isso aqui é a primeira casa que foi feita para receber o missionário. Nós queremos aí de todo o coração agradecer o projeto Arrependa-se, que tem nos ajudado, tem nos dado essa força ao projeto Arrependa e a todos os mantenedores do projeto Arrependa-se. Olá, que Deus te abençoe. Nós estamos em Curitiba, em um lugar chamado Largo da Ordem. E aqui está do lado contrário, mas está escrito Hospital da Alma. Esse lugar aqui, ele é frequentado por diversas pessoas e ele fica aqui no centro de Curitiba. É uma região de muitos bares e tem muitas pessoas que recebem aconselhamento, pessoas que estão em desespero, e nós estamos aqui para poder orar por essas pessoas, evangelizar essas pessoas. E a minha gratidão ao pastor Carlos Cardoso, que me ajuda dando suporte aqui nessa tenda de evangelismo aqui em Curitiba. Então olha só que legal. É uma região frequentada por muitas pessoas e a gente tem a possibilidade de poder ajudar tantas pessoas que estão em situação de risco, tanto emocional como também pessoas que às vezes não tem uma roupa, não tem nada. E estou gravando esse vídeo aí para poder agradecer o pastor Carlos. Deus abençoe. Valeu!